No final de 2017, quando Kevin Spacey foi acusado por várias pessoas de abuso sexual, eu fiquei muito surpreso. É claro que existiam boatos sobre as atitudes dele em Hollywood durante muitos anos, mas sendo eu uma pessoa que não acompanhava esses boatos, que não costuma acompanhar fofocas sobre atores, sobre vida pessoal de diretores e produtores, eu não estava muito ligado nisso. E é muito estranho ver praticamente da noite pro dia que um dos meus atores favoritos, um dos caras que eu mais admirava nessa área de atuação, na verdade tinha feito coisas tão terríveis assim. Claro que ele não foi o caso que deu estopim de revelações sobre abusos e outros crimes em Hollywood. O primeiro foi o caso do Harvey Weinstein, um pouco antes do Kevin Spacey. E talvez tenha sido esse período de denúncias em Hollywood que acendeu de vez o debate sobre a separação entre o artista e sua obra. Como lidar com o resultado do trabalho de pessoas que cometeram atos tão hediondos? E essa é uma questão que perdura em muitos debates até hoje. Afinal, é possível separar o artista da sua obra? Já tem um bom tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso, mais de um ano inclusive, e o caso recente das acusações da Evan Rachel Wood contra o Marilyn Manson reacenderam meu desejo de falar um pouco sobre esse assunto. Esse vídeo, inclusive, eu tô fazendo um formato bem diferente, geralmente eu faço os meus vídeos roteirizados, mas nesse caso não, porque é muito mais uma questão de opinião minha do que qualquer estudo sociológico ou qualquer pesquisa aprofundada sobre o assunto. Até porque esse fenômeno que chama de cultura do cancelamento é algo muito recente, embora já esteja, inclusive, sendo questionado por muitas pessoas. E para deixar claro, o que eu quero falar aqui de separação de artista e da obra não é desses casos, digamos, menores. Tal pessoa que falou alguma coisa que contrariou a opinião da maioria do público. Não, estou falando aqui de casos bem mais graves. E o debate sobre tudo isso, na verdade, sempre existiu, mas ele ganha muita força principalmente por causa do meio digital. Nunca o público esteve tão próximo do artista e nunca o público quis tanto se relacionar num nível mais pessoal com as pessoas que ele acompanha. E hoje se cobra muito mais que as personalidades se posicionem sobre os mais diversos assuntos, sendo que talvez isso não seja o ideal. Eu entendo a força e a influência que essas pessoas têm, mas eu não entendo como o público acha que isso é tão essencial ou que necessariamente eles vão mudar a humanidade. Afinal, a gente pode ver, por exemplo, nas eleições americanas como isso pode não influenciar nada. Existe um desejo irrealizável das pessoas de terem artistas perfeitos como modelo. É claro que a classe de personalidades vai ter várias pessoas defeituosas em vários sentidos. Afinal, elas são simplesmente o reflexo de uma sociedade que sempre foi problemática. É claro que o público não precisa endossar as coisas e opiniões erradas que os artistas fazem ou emitem, mas desde já é óbvio como essa sociedade perfeita dentro da parte artística é impossível de ser construída. E isso resulta em todos os casos de denúncias que a gente ouviu falar nos últimos anos. Eu nunca tive problema de separar o artista da obra ao apreciar alguma coisa, seja um filme, uma série, uma música, um livro, mas eu compreendo a razão disso ser difícil para várias pessoas. E afinal, com tantas pessoas boas tentando a fama, tentando atingir o sucesso, a relevância e não conseguindo, é ainda mais complicado num sentido moral você dar tanta atenção e tanta fama para pessoas estúpidas. E é muito complicado lidar com essa questão porque isso passa pelo presente, futuro e também pelo revisionismo histórico. No quesito presente, eu acredito que todos concordam que essas pessoas acusadas por coisas tão horríveis deveriam pagar pelo que elas fazem e não deveriam estar tendo novas oportunidades ou reconhecimento por algum tempo. Mas é muito complicado quando você leva isso para um pensamento futuro. E nesse ponto futuro, nem eu tenho uma opinião exatamente formada sobre como deveria se lidar com isso. A partir de quanto tempo uma pessoa que é condenada por alguma coisa, que comete um crime grave, poderia ser de certa forma perdoada e que é admitida em sociedade pelo tempo determinado pela justiça? É claro que eu não estou comparando um caso de um famoso que é acusado de algo com o caso de um preso, de um ladrão de periferia. São realidades totalmente diferentes que não podem ter as mesmas medidas. Mas a ideia base de pensar na forma como trazer essas pessoas de volta para a sociedade é a mesma. Isso cai muito nas questões morais de cada indivíduo, de como cada um vê o mundo.
E na questão mais específica das obras, inclusive, se embarca em terrenos nebulosos para se pensar. Por exemplo, se a pessoa está envolvida numa franquia de cinema, ela pode simplesmente ser retirada e tudo continua. Existe muita contradição da opinião do próprio público, inclusive hipocrisia. Exemplo do que acontece com o caso da J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter, que já foi acusada várias vezes de transfobia, e ela realmente emite opiniões bem preconceituosas nesse sentido. Mas nunca se pensou em cancelar a franquia Harry Potter. O público nunca deixou de consumir as coisas desse universo. Existe uma hipocrisia dos estúdios também, afinal, a franquia Harry Potter dá muito dinheiro. E esse é um dos pontos que eu digo quando eu falo que esse terreno é muito nebuloso. E aí fica a questão se uma obra coletiva pode ser basicamente anulada por causa da presença de uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja muito importante. E aí isso já passa também um pouco para o ponto do revisionismo histórico. Afinal, é errado consumir filmes do Roman Polanski? É errado consumir filmes do Woody Allen? É errado consumir filmes em que o Kevin Spacey esteve presente? Pior ainda no caso do Polanski, que a condenação, no caso não é nenhuma acusação, é uma condenação contra ele já é pública há tantos anos, e ele continuou trabalhando por todo esse tempo, simplesmente parecia que ninguém dava a mínima para isso. Afinal, quando a gente trata de cinema, principalmente cinema hollywoodiano, apesar do Polanski ser um europeu, mas que ele ficou muito conhecido trabalhando com Hollywood também, sendo inclusive ganhador de um Oscar em 2002, existe uma hipocrisia muito grande direcionada a dinheiro. Ninguém quer estar relacionado à pessoa que vai prejudicar a imagem, a fama. Quantos atores, quantas atrizes, quantas personalidades que criticam tanto essas pessoas que são acusadas de assédio não aplaudiram quando Polanski foi anunciado como vencedor do Oscar de melhor diretor por O Pianista? Quantas pessoas trabalharam com Harvey Weinstein sabendo tudo que ele fazia antes disso virar público? Quantas vezes você ouviu falar do movimento Me Too, que ficou tão conhecido por unir pessoas de Hollywood que eram vítimas de abuso, depois de todo o auge daqueles casos serem comentados? Quando você escutou sobre esse tipo de movimento em Hollywood ser iniciado por uma atitude própria? Quantos atores famosos trabalharam com Woody Allen mesmo depois de todas as acusações contra ele virem à tona? Um caso bem emblemático e recente foi o do Timothée Chalamet no filme A Rainy Day in New York, porque as acusações contra o Woody Allen não são de hoje, são de mais de 20 anos. Mesmo assim, ele continuava um diretor conceituado, premiado e famoso. E o Timothée Chalamet trabalhou nesse filme, não falou mais nada sobre, e aí após pressão e pressão sobre o assunto, ele falou que não ia ficar para ele o salário que ele ganhou com esse filme. Eu não acho que os filmes desses artistas deveriam ser apagados da memória, embora eu realmente entenda quem não se sinta confortável com eles. É até curioso como obras como Beleza Americana talvez ganhem uma outra forma de interpretação depois das acusações do Kevin Spacey, por exemplo. Sendo o cinema uma arte coletiva, feita muitas vezes por centenas de pessoas, não é justo apagar da história o trabalho de algumas pessoas só por causa da atitude de outras. Eu não considero revisionismo histórico nesse sentido uma coisa boa. Tudo acaba se tornando um retrato do seu tempo, um retrato complexo de como as pessoas são e como as pessoas agem. Eu não acho que se deva dar o apoio para esses artistas depois que se sabe sobre as atitudes deles. Eu não acho, por exemplo, que o Kevin Spacey deveria voltar a fazer filmes de sucesso. Eu não sei dizer quanto tempo depois de hoje ele poderia ser de certa forma perdoado. Afinal, como eu falei, qual a medida usada para se restabelecer essas pessoas? Isso é uma pergunta que eu não tenho uma resposta. Isso não diminui a qualidade dos filmes hollywoodianos, isso não diminui a qualidade de várias obras do cinema em geral, e por isso é tão difícil ter uma opinião tão concreta sobre o assunto. Não faça pessoas estúpidas famosas. Dê oportunidade para pessoas que realmente merecem o que elas buscam. É possível separar artista da obra? Na minha opinião, sim. Mas não acredito que por isso se deve ignorar os fatos. Talvez assim no futuro essa discussão não se torne tão relevante.